já a partir de agora conversar com o Dr. Enio Lobo. Você pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. O nosso tema de hoje, fumaça, outros alérgenos e seus riscos à saúde. E aí, doutor Enio? Bom, com essa história aí da fumaça, do lixão de Caicó, alguns ouvintes, pelo que você me disse, vieram a você sugerindo a gente falar sobre o tema. Fumaça, não só fumaça, qualquer alérgeno, ela pode desencadear reações inflamatórias da mucosa que ela tenha contato, principalmente a mucosa respiratória, quer dizer, nariz, garganta, traqueia, brônquios, pulmões. E essas reações inflamatórias podem se traduzir em sintomas, principalmente alérgicos. No nariz, por exemplo, obstrução nasal, rinorreia, que é a coriza, o nariz fica escorrendo bastante, espirros, prurido, coceira. Na garganta, a mesma coisa também pode acontecer, aumento de produção de muco, aquela sensação de secreção na garganta, edema, irritação, 2 vezes a deglutição. Na árvore traqueobrônquica, quer dizer, pulmões e traqueia e brônquios. A mesma coisa, pode ocorrer reação inflamatória e os sintomas decorrentes dessa reação. Que no caso do pulmão, principalmente tosse, espirro, muita secreção no pulmão, aquela sensação de pulmão cheio. Esses são os principais efeitos imediatos do contato com alérgenos de uma forma geral, não só com fumaça. O tema fumaça veio à tona por causa disso, mas não, obviamente não é só fumaça. Poeira, qualquer tipo de poeira, mas principalmente a poeira doméstica que tem ácaro, ela também pode desencadear essas mesmas reações. Pólen, o pólen de flores também é muito comum que desencadeie esse tipo de reação. Mofo, aquela famosa mofo que dá na parede na época do inverno, aqui nos bons invernos, obviamente, nesses invernos mais fracos não é comum que aconteça, mas nos bons invernos o mofo também é um alérgeno muito potente, também pode desencadear isso. Então são vários os tipos de alérgeno que podem desencadear esse tipo de reação. A fumaça, ela tem uma característica importante, porque ela, em determinadas condições, ela pode ser inclusive letal. A fumaça, ela contém uma alta incidência de monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade pela hemoglobina, quer dizer, pelos glóbulos vermelhos da gente, muito alta, muito maior do que o oxigênio normal que a gente respira. Então essa grande afinidade, ela impede que o oxigênio se ligue à célula e a pessoa termina morrendo por asfixia. É um evento raro, felizmente, geralmente a pessoa está em grandes incêndios, confinado, não tem como sair daquele ambiente, como aconteceu naquela época na Boate Kiss. Muita gente vai lembrar, a grande maioria das pessoas que morreu ali, não morreu queimada. A grande maioria das pessoas morreu intoxicada pela fumaça. E no caso específico de lá, existiam produtos químicos também da combustão de um material que revestia o teto. Então teve mais esse agravante. Mas a fumaça, ela pode sim ser letal, pode ser fatal em poucas situações, quando a pessoa respira aquela fumaça por muito tempo, sem condições de fugir daquele ambiente, termina sendo fatal. Existe uma modalidade de asfixia por monóxido de carbono, que muitas vezes a pessoa termina morrendo sem saber, morrendo dormindo, quando inala o monóxido de carbono de forma acidental, por exemplo, um vazamento de um determinado tipo de gás que tem a combustão com monóxido de carbono e ocupe todo o ar ambiente. Aí termina, às vezes ocorrendo a asfixia dessa forma. Muita gente pensa que é envenenamento por monóxido de carbono. Não, é uma asfixia, na verdade. O nome correto seria asfixia. Inclusive tem até uma pergunta aqui da nossa ouvinte lá de São Fernando, né, onde ela coloca assim: doutor Enio, hoje, quarta-feira, é o 3º dia consecutivo que nós, moradores de São Fernando, respiramos fumaça, oriunda do lixão de Caicó. Estou em casa, mas a fumaça invade todos os cômodos. Qual o estrago disso em nossa saúde? E há algo que possamos fazer
para diminuir o efeito dessa fumaça em nosso organismo ou não há muito o que fazer? Ah, sim. Há como você diminuir o efeito danoso da fumaça sobre o organismo. A fumaça a gente respira, realmente é como ela diz, ela entra em qualquer ambiente, ocupa todos os cômodos e vai ser impossível a pessoa não respirar, tem que respirar. Então, o uso de máscara diminui um pouco a quantidade de fuligem, pelo menos, inalada, isso ajuda. Mesmo em casa, se puder ficar de máscara, é um fato benéfico que vai ajudar a pessoa a diminuir um pouco do contato com as substâncias nocivas. Realmente pode prejudicar, principalmente para as pessoas alérgicas, que têm qualquer alergia respiratória, pode realmente desencadear crise, isso aí é fato, não há como negar. A pessoa lavar o nariz com frequência vai diminuir o contato dessas substâncias da fumaça com a mucosa, pelo menos respiratória superior, nariz e garganta. Então, eu sugiro para quem está numa situação de exposição como as pessoas de São Fernando estão passando, lavar o nariz várias vezes ao dia. Aí enche a palma da mão de soro, fecha uma narina e inala o soro com a outra até chegar na garganta. E isso pode ser feito quantas vezes possíveis forem durante o dia, tá certo? É à vontade, não tem superdosagem de soro, então pode lavar à vontade. Quanto mais, melhor. E o soro na temperatura ambiente. Tudo isso pode ajudar. Existem, por exemplo, qualquer fumaça faz e traz esses prejuízos, ou, por exemplo, a fumaça de um lixão ela vem carregada de mais elementos que traz mais prejuízos? Qualquer fumaça traz prejuízo. Aí, produtos de combustão, seja ele qual for, traz prejuízo. Obviamente, se forem produtos tóxicos, quer dizer, substâncias tóxicas, pior ainda. Por exemplo, a combustão do plástico é pior do que a combustão da madeira. E por aí vai. Então, o plástico já é um produto químico, digamos assim. Ele é derivado do petróleo, mas ele já sofre um processo de industrialização e a queima desse tipo de produto, obviamente, vai ter elementos químicos mais nocivos do que a simples queima de madeira ou de pasto, por exemplo, que acontece no incêndio florestal. Mito ou verdade que a fumaça do cigarro é mais prejudicial a quem está próximo do fumante? Mito. Obviamente, se você está fumando, a quantidade de toxinas que tem naquela fumaça vai ser muito maior do que a pessoa que está próxima. Mas verdade que prejudica também quem está fumando passivamente. Isso aí é fato. Não há como negar que o fumante passivo também sofre prejuízo, embora um prejuízo menor do que o próprio fumante. Doutor Enio, meu irmão é fumante e agora apresentou um ressecamento no nariz e fica sempre assoando. O que é que pode ser? O ressecamento do nariz, o cigarro contribui, não há dúvida que contribui porque ele causa a irritação da mucosa nasal pelo contato da fumaça e dos produtos químicos oriundos da combustão do cigarro. Isso aí é fato, não há como negar. Questão ambiental também é muito importante. Nossa região é seca, é um clima muito seco. Então, esse clima seco resseca também as mucosas respiratórias, principalmente a mucosa da via aérea superior, nariz e garganta, mais importantemente ainda o nariz. Então, a questão ambiental é fundamental. A mesma coisa que eu orientei antes do soro em relação à proteção dos danos que a fumaça pode causar, a gente também pode dizer a mesma coisa em relação ao ressecamento da mucosa. O soro também ajuda a hidratar, diminui a possibilidade de grandes ressecamentos e pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive os fumantes. Quem soubesse os benefícios do soro não largava jamais. Eu sempre bato na mesma tecla. O soro não faz mal a ninguém, só tem benefício a trazer e numa região seca como a nossa, o benefício ainda é exponencialmente aumentado. Ele tem realmente só benefícios a trazer. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio. Aqui eu quero só agradecer a doutor Enio, que eu fui a ele uma consulta. É espetacular, muito bem, muito bom, excelente profissional. Sem desmerecer os outros que são também, mas quando a gente vai a pessoa, né, fazer a consulta, a gente conhece mais, né? Está de parabéns. Muito obrigada. E um abraço para vocês dois. Valeu. Cheiro. Um abraço. Não colocou o nome aí, mas está aí. Okay. Bom, nesse caso, quem só tem a agradecer sou eu. Uma referência como essa é para isso que a gente trabalha, para ver realmente o fruto do nosso trabalho
florindo, florescendo e realmente ocorrendo. Então, Sônia Gomes. Um abraço para a Sônia, obrigado aí. Então, Sônia, eu que agradeço, muito obrigado pela referência, pela consideração. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria perguntar ao doutor Enio, que eu tomo remédio de pressão e tenho problema de coração, se eu posso tomar o chá da espinheira santa, porque eu tenho muita gases e não arroto e nem solto pum. E tem dia que eu tô com uma barriga aquele enchimento na barriga. Aí eu já tive infarto, aí eu queria saber dele se eu posso tomar o chá. Chá da espinheira santa, e aí? Bom, na verdade, assim, é uma coisa que não existe estudo científico sobre esse tipo de produto. Os chás, de uma forma geral, chá disso, chá daquilo, vai fazer efeito, não vai, em que dose faz efeito ou em que dose pode prejudicar. Não existem estudos científicos em relação a nenhum desses chás que comumente se usa no dia a dia. Pode até existir, ainda não publicado. Então, como não existe estudo científico, a gente não pode afirmar categoricamente que não faça mal nenhum ou que seja realmente eficiente. Em que dose seria eficiente, em que dose ela poderia representar algum risco. Então, diante disso, eu não posso afirmar que ela possa tomar. Eu, pessoalmente, a minha crença pessoal é que um chá não vai fazer mal a ninguém, raras exceções feitas. Mas, de forma geral, não vejo como um chá de espinheira santa fazer mal a ninguém. De toda forma, é como eu disse, não dá para afirmar que vai ser eficiente e nem que não represente risco nenhum, porque a gente tem que se basear em estudos científicos e isso não existe em relação à espinheira santa que eu conheça. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Eno. Doutor Eno, eu gostaria de saber se o senhor pode me dar uma dica sobre rins. A pessoa com problema de rins, como é que os sintomas que começa de rins? E aí, doutor? Bom, aí depende muito do tipo de problema de rins. O mais comum é o famoso cálculo renal, que é, digamos que a doença renal que a gente vê com mais frequência de incomodar realmente o paciente, de causar sintomas, digamos assim. Então, o cálculo renal é muito fácil da pessoa saber quando tem. É uma dor intensa, geralmente, tá certo? Quando ela causa dor, digamos assim, nem toda crise, nem todo cálculo renal vai causar dor. Às vezes a pessoa tem a pedrinha no rim lá que não está causando dor nenhuma. Mas se surgir uma dor intensa, na região torácica posterior, atrás, nas costas, digamos assim, já próximo ao final do tórax, na parte de baixo do tórax, uma dor mais intensa e que se a pessoa percutir, der uma pancadinha, um burrinho em cima da região que está doendo e essa dor aumentar muito, aí isso chama-se sinal de Jordan positivo, digamos que é um alto indicativo de doença renal, principalmente a cólica nefrética, que é por cálculo. Mas existem outros problemas de rim. Por exemplo, o rim pode diminuir a função dele. Geralmente, quando ele diminui a função, também diminui a produção de urina. Então, a pessoa que bebe bastante água e não está urinando direito, está se sentindo inchada, é sinal que pode estar apresentando retenção de líquidos por pouco desempenho da função renal. Então, é difícil a gente dizer exatamente sintomas que podem ocorrer nas doenças renais que são muito distintas. Mas eu chamo a atenção para essas duas, principalmente. A cólica nefrética, que é mais ou menos fácil de identificar, e o sinal de alerta maior para a baixa função renal, que seria isso aí. A pouca produção de urina com retenção de líquido, que aí é sinal de insuficiência renal. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso programa. Bom dia. Ô, doutor, ele aqui é Rui da Barra da Caju. Queria fazer uma pergunta se quem tem sinusite, trabalhar com fogo a lenha, se prejudica a sinusite. E aí? Prejudica. Quem tem por qualquer problema de inflamação das mucosas nasais, sinusais, contato com fumaça, contato com alérgenos de uma forma geral, pode prejudicar. Então, as pessoas que realmente têm a necessidade de trabalhar com isso, eu recomendo pelo menos o uso de máscara. E não essa máscara simples de tecido, não. Aquela máscara que você compra com um filtro. Geralmente vende em loja de material de construção. Você troca esse refil, troca esse filtro periodicamente e ela é mais eficiente do que essas máscaras simples de tecido que se usa para, por exemplo, proteger o Covid. Tem mais pergunta aqui. Doutor Enio, o que é que vem a causar aftas na garganta?
Aftas geralmente têm múltiplas causas, tá certo? São microlesões na mucosa que abrem uma porta de entrada e ela termina sendo bastante dolorosa. Todo o congresso, quase, isso é tema de discussão. Quais as principais causas, e nunca se chega a um consenso, digamos assim, de como prevenir, de como evitar que as pessoas que têm essa tendência de recorrência se obtenha êxito realmente numa prevenção efetiva. Até hoje eu não vi nenhum tratamento muito eficiente para prevenir a ocorrência dessas aftas. Então, algumas pessoas têm uma tendência realmente maior. Acredita-se que tem relação com a própria imunidade, o sistema imune, e com estresse. Estresse parece, em quase todas as opiniões, parece ter ser um fator muito importante, desencadeante para a ocorrência dessas aftas de repetição. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio. Você é nota 10. Um médico excelente. Muito obrigado e parabéns. Já fui a você e fiquei boa. Mais um agradecimento, né? Mais uma vez eu que agradeço. Muito obrigado pelo elogio. Tem mais pergunta aqui, doutor Enio. Quando a pessoa está sentindo um incômodo grande no nariz, como se tivesse uma ferida, e sempre que limpa sai raios de sangue, o que é que deve ser, né? E deve fazer? Sempre tive problemas na minha respiração e sempre estou, como se diz no popular, entupido e fungando constante. Muito bem, vamos lá. A primeira pergunta dele, ou dela, não sei. A questão desse incômodo grande e a sensação de quando vai assoar sair algum raio de sangue. Isso aí tem grande chance de ser um problema chamado vestibulite nasal, ou inflamação do vestíbulo, dessa parte de entrada do nariz. Os primeiros 1,5 cm a 2 de entrada do nariz. Essa é uma região que é muito exposta, a gente respira o dia inteiro pelo nariz e, como eu disse, o ar é muito seco. Esse ar muito seco, às vezes, resseca tanto o nariz que ele chega a ferir. E quando fere, geralmente inflama e infecciona, que aí isso chama-se vestibulite. Quando se instala uma vestibulite, geralmente precisa de tratamento para resolver. Algumas vezes ela pode se auto-resolver, quer dizer, ficar boa sozinha, mas na maioria das vezes, se a pessoa não tratar, vai passando e não melhora. Então, sendo uma vestibulite, é necessário que se faça um tratamento. Quanto aos outros sintomas, obstrução, o que mais que ela falou, espirro, coceira, seja lá o que for, coriza, é mais provável que tenha relação com algum processo inflamatório crônico e, dentre os processos inflamatórios crônicos que mais comumente causam isso, o principal, a rinite alérgica ou rinocinusite alérgica. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos Dantas e bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, a fumaça do fogo a lenha é ofensível também? É ofensiva também? Também, exatamente. Todo tipo de fumaça pode prejudicar a mucosa respiratória, não existe exceção para isso. Como eu disse, as que são provenientes de combustão de produtos tóxicos são mais prejudiciais. No caso do fogo a lenha, que é madeira, é menos prejudicial, mas com certeza prejudica também. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu queria fazer uma pergunta. É porque já faz 2 meses que eu estou tonta, com zumbido no ouvido e dor de cabeça. Poderia ser uma labirintite? E aí, doutor Enio? Pode. Não é comum que a labirintite, ela por si só, dê dor de cabeça. A tontura, o zumbido, sim, tem grande chance de ter correlação com o labirinto, com doenças labirínticas, que o nome correto é labirintopatia, mas ela não costuma cursar com dor de cabeça. Às vezes há uma associação de 2 doenças ao mesmo tempo. A pessoa pode ter uma labirintopatia juntamente com uma enxaqueca, e a enxaqueca sim justificaria a dor de cabeça. Mas esse tempo todo, sem melhora, eu recomendo que ela investigue, porque muitas coisas podem causar esse tipo de sintomas, inclusive doenças mais sérias, tumores, por exemplo, do nervo auditivo, ou qualquer outra alteração intracraniana também pode causar esse tipo de sintoma. Então seria bom que ela investigasse, não deixasse ao Deus dará, esperando que melhore sozinho sem ocorrer essa melhora. E nem sempre o que a gente acha que é tão simples é tão simples, né? Tem que ser sempre investigado. Um sintoma como esse, a gente não tem como afirmar o que seja, tá certo? Mesmo no meu consultório,
Dificilmente eu teria como chegar a um diagnóstico só conversando, só examinando o paciente. Normalmente é necessário recorrer a exames complementares num caso como esse. Doutor Enio, o que fazer para liberar um muco preso na parte do nariz para chegar na garganta? A lavagem nasal pode ser de grande ajuda nisso. Muitas vezes a sensação de muco preso não é porque o muco está preso, é porque ele está sendo constantemente produzido. Então, às vezes você consegue tirar, mas continua com a mesma sensação. Por quê? Porque, às vezes, como se diz, é igual uma cacimba. Tira e produz, tira e chega de novo. Então, quando ocorre isso, é porque a mucosa está inflamada e essa inflamação, normalmente, aumenta a produção de muco. E isso é percebido pelo paciente como essa sensação aí que ele referiu. Ok. Doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, Centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Tá ok? Doutor Enio Lobo, médico otorrino, da Clínica Cardiokid, que participa toda quarta-feira aqui do nosso Panorama 95. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. 8h14